Bem-vindo para quem está pela primeira vez interagindo conosco. Fique aí ligado, porque todos os sábados, entre as 10 e as 11 horas da manhã, estamos aqui na RCI, transmitindo tanto pelas ondas do rádio AM, assim como nós estamos pelo Facebook. E você pode nos acompanhar aonde você estiver. Esse programa também é gravado, fica no Facebook, tanto da Rádio RCI, quanto também ali no site da Apex. O que é a Apex? A Apex é a instituição que dá apoio a essa atividade, a esse programa, Projeto de Vida. O que significa a Apex? A Apex é Instituição Internacional, Associação Internacional da Programação Existencial, e o nosso objetivo é falar justamente sobre a programação de vida, a programação da nossa existência, ou seja, o projeto de vida. E isso parte de alguns pressupostos. Quais são esses pressupostos? Primeiro, a gente admite que nós não temos apenas uma única vida humana, que nós passamos por um ciclo de existência, uma série de existências, e essa série de existências, a série Exis, elas nos permitem avançar, evoluir, desenvolver a nossa personalidade, o nosso eu, o nosso self, ou seja, a nossa consciência. Então nós somos muito mais do que esse corpo de carne e ossos. E por que a gente admite isso? Primeiro, porque buscamos a autopesquisa e praticar as vivências através do parapsiquismo avançado de uma maneira lúcida, buscando entender o que nós chamamos de multidimensionalidade, quer dizer que nós não vivemos uma única dimensão. A própria ciência hoje, a física, ela já fala de múltiplas dimensões. Quando a gente vê lá os super-heróis e tudo, já se extrapola, já se pesquisa, já de alguma maneira insinua a questão das múltiplas dimensões. Mas o que a gente admite? Admite o seguinte, que depois dessa vida humana, você continua existindo. Agora, mas por que você continua existindo? Porque nós não somos apenas esse corpo biológico, nós temos outros corpos. Nós temos um corpo energético que já se estuda muito no orientalismo, que tem a ver com chakras, que tem a ver com os vórtices energéticos, e muita gente se beneficia da acupuntura. A gente percebe também florais assim que o pessoal acaba usando, ou seja, tem diversas situações, o Duin, o Shiatsu. Então tem diversas situações que buscam trabalhar nos veículos energéticos. Existem outras formas de trabalhar com os veículos energéticos que a gente acaba utilizando do ponto de vista de otimizações. Mas fora isso, nós temos um corpo emocional. Esse corpo emocional é um corpo psíquico, um corpo das emoções. Ele é chamado psicossoma. Esse corpo psicossoma, ele é justamente aquele que a pessoa, quando ela está fora do corpo, nas experiências de fora do corpo, ou até mesmo muitas pessoas falam da questão, por exemplo, de quando ocorre a morte biológica, como que ela aparece para os outros. Ela aparecendo fisicamente, mas com outro veículo, com uma materialidade mais sutil. Esse é o corpo emocional, esse é o corpo psicossoma. E nós temos também um corpo mental que ele é muito mais sutil. Ele tem a ver com o nosso discernimento, a nossa capacidade de lidar com as coisas, também chamado de paracérebro da própria consciência. Enfim, apresentados esses veículos, vocês conseguem entender um pouco mais sobre o porquê a gente se preocupa tanto com o projeto de vida. Porque nós estamos querendo acelerar as coisas, acelerar a nossa evolução, não ficar, do ponto de vista, sofrendo aqui na vida humana e buscar, até certa maneira, a felicidade, o bem-estar, a saúde, essa saúde mais abrangente, em que nós vamos conseguir viver melhor e ajudar os outros. Bem, esses são os nossos desafios. Para tal, o que nós trazemos no programa? A gente traz sempre um pesquisador, uma pesquisadora, que vai falar para nós das suas vivências pessoais.
Hoje nós temos um entrevistado que é o Niedson Vasconcelos. O Niedson, ele vai falar sobre autossuperação da sociofobia e a relação que nós temos com a programação existencial, com o projeto de vida. A sociofobia é um assunto muito sério. Tem muita gente que desenvolve, por exemplo, a síndrome do pânico. Esse é um tipo de sociofobia. Então nós vamos discutir sobre esse assunto, de onde que vem, como que cuida disso e quais são as derivações desse problema. Sempre no início do primeiro bloco, nós jogamos uma pergunta no ar. Hoje a pergunta tem a ver sobre a autoproexologia, que tem a ver, é a ciência que estuda sobre projeto de vida. Então, o que seria? Sobre a ótica, então, dessa ciência que estuda o projeto de vida, qual seria a principal vantagem de buscar o empreendedorismo autoproexológico, ou melhor, o empreendedorismo do seu próprio projeto de vida? Qual seria a vantagem? Vamos refletir sobre o assunto e lá no final do programa vamos responder. Agora, no primeiro bloco, trazemos sempre o Caio Polizel, que é um pesquisador, né, da nossa área, é um voluntário também da Apex. E o que nós vamos fazer? Ele vai falar um pouquinho sobre o momento da autogestão. Vamos à dica dele e já voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou o Caio Polizel e hoje vou falar sobre uma temática que está em voga, com certeza, que é a questão do coronavírus. Na verdade, eu vou emprestar aí de um amigo meu que está me ajudando bastante, que é o Marco Antônio Almeida, um pesquisador que escreveu o verbete Interação Coronavírus-Coronochakra. E eu que estou passando aí pelo processo da Covid-19, minha família toda contraiu a Covid e várias reflexões provêm de um contexto como esse. E o professor, pesquisador Marco, ele foi muito assertivo ao trazer este verbete que fala sobre essa interação do coronavírus e o coronochakra, trazendo uma reflexão sobre a relação direta com o coronochakra, com o autodiscernimento. Essa reflexão que ele trouxe, eu sinto que ele foi muito assertivo, porque quando nós estamos dentro de um processo da Covid, nós fazemos várias reflexões. E para algumas pessoas é um processo mais leve, que não causa tanto impacto, para outras pessoas um impacto maior. E pensando no aprendizado, como é que nós poderíamos expandir, como é que eu poderia expandir essa reflexão, eu venho lendo, venho procurado mais informações para tentar compreender um pouco mais. E o pesquisador Marco, ele foi muito perspicaz ao trazer toda uma reflexão no seu verbete. Quem quiser mais informações, é um verbete que foi defendido no ano passado, no dia 28/6/2020, e ele traz, no item argumentologia do verbete, uma área sobre enfatizada como auto-organização, onde ele lista 100 itens em ordem alfabética, exemplificando toda essa realidade e o desafio teático da manutenção da saúde holossomática nesse momento de pandemia. E dentre os 100 itens que ele listou, obviamente eu não vou trazer os 100 aqui, mas tem 7 que me chamaram a atenção e como eu estou passando por eles, refletindo sobre eles, eu acho bem bacana de expandir aqui. Um dos itens é ansiedade, e ele lista como frenesi pessoal e coletivo pela mudança brusca do cenário mundial. E aí a gente pode trazer para o nosso cenário, um cenário onde a gente para a vida, para dentro de casa, várias reflexões começam a surgir e a gente tem que ter um bom controle, uma boa maturidade pensênica, os pensamentos, os sentimentos, a energia precisa ter um controle para não entrar num processo de ansiedade. Um outro item que ele traz é a apriorismose, o dono da verdade absoluta em meio à miscelânea de opiniões. A gente não tem a certeza, ou melhor, ninguém tem uma certeza garantida de todo esse processo da doença, processo que nesse
Esta semana aqui fez um ano que a OMS definiu a pandemia. Quando a gente olha para esse contexto, não dá para ser a priorista. A gente tem que viver um dia após o outro, sentindo, percebendo, controlando os pensenes, mantendo um autodiscernimento lúcido, o melhor possível, obviamente. Um outro item que ele traz e que tem tudo a ver com o nosso momento autogestão é a autodesorganização, a indisciplina da higiene somática e holossomática, ou melhor, a disciplina, como é que a gente pode manter uma disciplina, uma mínima auto-organização dos pensamentos, uma mínima auto-organização do ambiente onde você está, para manter um equilíbrio holossomático. Um outro item é a auto-insegurança, o perigo imaginário diante do inimigo invisível onipresente. Esse é um contexto bem interessante de se pensar. Como é desafiador você parar e refletir sobre algo que você não está vendo, mas que sim está sentindo, está tendo os impactos diretos. O outro item é o estresse, o desequilíbrio íntimo da reversão radical do ritmo de vida. A sua vida para, você precisa refletir sobre vários aspectos e temos aí o desafio de superar esse estresse que acontece, mas se você controlar a ansiedade, mantiver um mínimo de equilíbrio, a vida vai tocando, você vai superando esse desafio e chegará lá no próximo passo evolutivo, que é a melhoria do seu processo de saúde. E o outro item é a hipotensão, o abatimento energético nas adversidades somáticas. E a gente precisa tentar pensar como é que podemos superar esse desafio, mantendo aqueles itens que eu falei antes. E por fim, quero trazer aqui o item interiorose, a mundividência pessoal reduzida durante o confinamento doméstico. Cada um, né, que é acometido pela doença acaba tendo que fazer um confinamento, e esse confinamento muitas vezes traz várias reflexões. Bom, pessoal, essas são as reflexões de hoje. Espero ter promovido um conjunto de ideias para cada um que passar por essa doença, olhar para esses pontos e manter o mínimo de equilíbrio, de homeostase, continuando, seguindo e superando os desafios. Boas reflexões, te vejo no próximo Momento Autogestão, e quem perdeu os episódios anteriores já sabe, basta acessar o site da Apex na área de podcasts. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Você ouviu Momento Autogestão. Então, pessoal, gostaram da entrevista do Caio, da abordagem do Caio Polizel? Muito bacana. Lembrando que se você quiser entender mais sobre o assunto, você pode acessar um livro que foi compilado por ele, justamente falando sobre a autogestão existencial. Essa autogestão existencial, ele é uma coletânea de pesquisadores da Apex e que basicamente vai poder dar mais apoio, abrangência, visão sobre o que significa essa autogestão, ok? Para acessar essa informação e você receber esse livro, poder adquiri-lo e receber no conforto do celular, é só acessar www.shopcons.org. E aí, através desse Shopcons, você consegue adquirir. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Voltamos, pessoal. Então, nós estamos aqui no programa Projeto de Vida. Eu sou André Chataloff. Esse programa é patrocinado pela APEC, da Associação Internacional da Programação Essencial. Estamos aqui todos os sábados entre as 10 e as 11 horas da manhã, e hoje nós trazemos um entrevistado que é o Niedson Vasconcelos. Tudo bem, Niedson? Tudo bom, Léo? Como você está? Tudo bem. Então vou aqui apresentá-lo. O Niedson, ele é bacharel em Ciências da Computação, ele é MBA em Gerenciamento de Projetos, ele está hoje falando diretamente de Maceió, Alagoas. Consulologia em 2016, ele é voluntário então da Apex, né, também amigo nosso,
E também ele é voluntário da Associação Internacional dos Campos de Pesquisa da Consciologia Intercamp desde 2020. Ele é da Apex desde 2019. Docente da Consciologia desde 2020, além de também participar do programa Verbetografia, de ter diversos verbetes ali, tanto em construção quanto defesa. Tá? Tudo bem, Edson? Então como que vai? Muito bem, André. Obrigado pelo convite. Não, nós que agradecemos a sua participação. Agora, o que a gente quer saber logo de início é por que você se interessou por esse tema e qual a importância da gente falar sobre a autossuperação da sociofobia e qual que é a relação do projeto de vida com isso. Bom, André, eu identifiquei, né, que eu passei por um processo de sociofobia desde a minha infância, desde os 10 anos de idade até hoje, né? Hoje eu estou num grau, vamos dizer assim, praticamente superado, né? Estou com, vamos supor, 90% de superação desse problema. E por isso que eu pensei em escrever sobre, né? Escrevi um verbete, já fui já defendi no ano de 2020, e para poder mostrar para as pessoas que é possível superar, através da força de vontade, através de técnicas, através principalmente do mental soma, do estudo, e você consegue, mesmo uma situação tão difícil, você consegue superar. E a relação com a ProEx é total, porque a ProEx você não faz sozinho, né? Você precisa tanto ter uma equipe para desenvolver sua ProEx, fazer parte de um voluntariado, ou precisar de outras pessoas, né, para executar a sua ProEx, né? Quanto também para fazer assistência. Como é que você vai fazer assistência se você tem dificuldades de se relacionar com as pessoas, né? Se você sente desconforto em diversas situações sociais. Então, eu vejo uma relação muito grande entre a sociofobia e a ProEx, né? Isso pesa muito na sua autoliderança também. Muito bom. A gente sabe então que não é uma questão assim tão fácil de lidar, né, Edson? A gente percebe que tem gente que tem essa sociofobia e que realmente às vezes não sai de casa, tem pessoas que têm um contato social bem problemático por causa disso, né? E a sociofobia social, né, ou a fobia social ou a sociofobia, a gente percebe aí que é um transtorno que afeta praticamente 13% da população brasileira. Ou seja, é muita gente. Se a gente for avaliar, aí é uma população que chega próximo aos 26 milhões de brasileiros. É muita gente, pessoal. Agora, você, dentro das suas pesquisas, né, você está falando aqui para a gente que praticamente já superou, está assim, praticamente tudo superado, mas quais seriam as causas desse processo? Então, André, nas minhas pesquisas eu identifiquei algumas possibilidades, né, de causas para a sociofobia. Uma delas é a criação. Às vezes os pais reprimem muito a criança e isso faz com que ela se retraia e ganhe esses traços, né, esse medo de se sociabilizar. Traumas também, às vezes bullying escolar, abusos sexuais, genética. Você percebe que diversos pais que têm sociofobia, você identifica aspectos de sociofobia nos filhos também. Algum processo cerebral de distúrbio daquele sentido da fuga ou luta, né? Que desde os primórdios que o homem, quando estava nas cavernas, né, quando via um animal perigoso, ele tinha a reação de fugir, né, ou lutar, né. Isso na época era natural e era até necessário, mas hoje o sociofóbico, alguns deles têm esse problema que o seu cérebro ele entende que situações sociais são um perigo. E ou ele quer lutar ou ele quer fugir, e o seu organismo reage da mesma forma, né.
solta adrenalina, você começa a suar, você começa a gaguejar, você fica vermelho, enfim. Então isso também pode ser uma relação. Mas eu trago também uma teoria, que no meu caso eu não identifiquei nenhuma dessas causas, tá? Eu presumo, né, que tem uma conotação serioxológica, né, de outras vidas, da paragenética. Então eu presumo que em outras vidas eu já tinha esse traço e eu trouxe de lá para cá, né? Eu herdei de mim mesmo, vamos dizer assim. Então todas essas possíveis causas foi o que eu identifiquei. Muito bom. É bom, assim, do ponto de vista de você ter investigado, de você ter, de alguma maneira, tentado, né, entender como que funciona, né, as causas, porque eu acho que é o autodiagnóstico, né, essa questão da autoinvestigação, e através disso é óbvio, né, que você arrumou saídas, né, para dar a volta por cima disso tudo. É muito importante a gente perceber o seguinte, a sociofobia, ao seu ver, ele é das fobias, assim, na população geral, que nem você veio falando que 13% da população é desta área, mas tem alguma outro tipo de fobia que ele se relaciona com esta? Então, às vezes você fala o seguinte, a pessoa ela tem a sociofobia, mas ela tem fobia, por exemplo, de bicho, ela tem fobia de altura, ela tem... Será que existem, tipo, a junção de problemas aí com outras fobias ou não? Existe sim, André. A gente percebe que normalmente existem outras comorbidades, né? Você pode até ficar deprimido, você pode ter síndrome do pânico. Então depende muito do grau da sociofobia. E tem gente que tem um grau menor, né, que apenas em algumas situações ela fica ansiosa, e tem outras que praticamente não sai de casa, que é muito mais sério, muito mais grave. E quando sai, muitas vezes ele fica com aquele ataque de pânico, né? Você pode juntar esses distúrbios, inclusive também outro problema que pode ocorrer é o alcoolismo, porque a pessoa, para se sociabilizar, bebe para poder criar coragem, né? E também uso de drogas, enfim, é um leque muito grande. Entendi. Então você está aqui olhando, assim, o espectro, né, da população que tem essa dificuldade e vendo que muitas coisas que os pais observam aí nos filhos, até realmente essa questão da sociabilização, essa tentativa que é uma ilusão, né, de você usar o álcool como elemento de sociabilização, né? Mas basicamente essa fuga, essa busca, né, dessa maneira é às vezes um sinal de preocupação, um alerta para a sociofobia, isso você está trazendo. Exatamente, a pessoa tem que ficar muito atenta aos filhos, né? E apoiar, principalmente apoiar. Se vê que não tem condições, não está conseguindo resolver o problema, procurar ajuda, né? Ok, muito bom. Na sua opinião, né, quais seriam, então, as soluções para esses sintomas? A gente vê aqui alguns sintomas, que, por exemplo, poderia ser medo de apresentações públicas, você chegou a comentar um pouco, medo de rejeição, medo de conversar com estranhos, medo de andar em lugares abertos. Ou seja, qual que seria o passo para melhorar essa condição para aquele jovem, né, que não sai do quarto? Ou seja, qual que é a saída desse problema? Mas você não vai falar agora. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno o Niedson vai falar quais são os caminhos da superação dessas dificuldades. Então, voltamos aqui com o programa Projeto de Vida. Você já parou para pensar quantas pessoas têm dificuldade de superar a sociofobia? Já pararam para avaliar que pode ter uma pessoa do seu lado, ou até mesmo você pode ter essa dificuldade e não deu valor, não chamou atenção sobre esse assunto? Então, todos esses processos é importante a gente esclarecer aqui com o Niedson, porque o Niedson é a prova de que a pessoa superou o negócio, ele identificou causas, ele de alguma maneira trabalhou
e está aí falando na rádio, dá palestra, dá conferências, ou seja, saiu daquela condição, né, fóbica, daquele estado de medo, de receio, e conseguiu dar a volta por cima. Agora, Edson, é muito importante de falar como que foi o seu processo de superação, e é interessante que jogamos uma pergunta no ar falando quais seriam então as soluções para essa condição. Então, eu vou falar primeiro de como eu superei e depois eu posso falar de modo geral, tá? Então, assim, no meu caso, eu usei muito o mental soma. Teve um determinado ponto da minha vida que eu percebi que eu tinha um problema, aceitei que eu tinha um problema, né? E fui pesquisar. E nas pesquisas, eu cheguei à conclusão que o sociofóbico, e na época eu achava que eu era só tímido, né? Tem uma confusão aí. O sociofóbico, ele é muito, no fundo, egoísta. Ele olha para si mesmo, ele pensa que ele é o centro do universo. E eu cheguei a essa conclusão, porque quais eram os principais medos que eu tinha, né? Por exemplo, sair da sala de aula para o corredor, onde tinha um monte de gente. Por que eu não poderia sair? Por que eu não poderia levantar da minha cadeira e jogar um papel no lixeiro? Porque todo mundo está me olhando. Por que eu não poderia fazer uma apresentação de um trabalho sabendo o conteúdo do trabalho? Aí o primeiro ponto que eu tive foi isso, a ideia, a certeza que isso era uma ilusão, que eu não estava lúcido naquele momento. Eu não era a última bolacha do pacote, né? Eu não era tão importante assim. Eu não tinha uma melancia pendurada no pescoço para que todo mundo ficasse me olhando, me criticando, né? Então passou primeiro por isso, eu racionalizar o problema. E o racionalizando o problema, é claro que ele não acabou de um dia para a noite, né? Porque mesmo eu racionalizando, você ainda está ansioso, ainda está com medo de voltar a acontecer, de ficar suado, ou de ficar gaguejando, ou ficar vermelho. Então, eu passei a tentar estratégias para resolver o problema. Então, por exemplo, a apresentação pública. Primeira coisa que eu tinha que fazer é me preparar melhor do que os outros. Eu tinha que saber o assunto o máximo possível para que não viesse uma pergunta que me deixasse nervoso, né? Isso, com o tempo, você faz uma vez, faz para um grupo pequeno, depois você faz para a sua sala no trabalho, daqui a pouco você está dando palestra. Então, eu vejo muito uma gradação na superação, né? Você vê um aspecto e você ir trabalhando nele. Andar em público, andar no ambiente aberto. Aí, se você tem problema andar no ambiente aberto, tenta andar no seu prédio, de repente, depois vá crescendo, vá para um shopping. E assim você vai vencendo aos poucos aquele seu medo. Eu sei muito dessas estratégias também, antes de você fazer alguma palestra, algum estudo, você trabalhar suas energias, né, que a Conscienciologia faz muito isso, esse lado de você trabalhar as energias, e também você se conhecer. Então você tem que estar fazendo sua autopesquisa, saber quais são os seus trafares, e ir superando, né? Aos poucos você ir combatendo cada uma desses problemas. Uma coisa que me ajudou muito foi o balanço existencial, né, puxando a brasa para a PEC, mas eu fiz um balanço em 2018, e isso abriu também meus olhos para esse lado da sociabilidade, porque além da sociofobia, eu sou muito introspectivo, né? Então, na época, eu me bastava. Só que eu não posso me bastar, porque para evoluir eu preciso interagir com os outros, né? E isso foi um divisor de águas, né? Tanto que de lá para cá eu já virei voluntário, já dei palestras, eu estou dando aula, estou falando na rádio, já defendi verbete na tertúlia. E tudo isso também é muito importante frisar pela vontade, né? Que é um dos principais atributos, né, da consciência, né? Sem a vontade você não faz nada. Essas foram algumas formas, né, que eu fiz, mas existem outras. Por exemplo, existe a consciencioterapia, que você pode pedir ajuda caso você não consiga, né, sozinho. Existem os laboratórios da Conscienciologia também, que você pode usar para poder ficar mais relaxado, mais calmo. Dentre outras, eu sugiro para quem queira se aprofundar mais, ler meu verbete, Autossuperação da Sociofobia, está lá disponível, né, no site da Tertúlia.
E no YouTube o vídeo, porque você aprofunda melhor sobre o assunto. Sim, isso é bem importante. Agora, Edson, assim, você colocou o teu caso, né? Você identificou que esse processo da racionalização te ajudou, tudo mais. Mas você diria que a solução seria igual para a maioria dos casos? Ou você acha que, de repente, como você tem um lado talvez mais reflexivo, mais mental, você tem essa prática, esse hábito, isso te facilitou? E que, de repente, pode ter uma pessoa que seja mais emotiva, tem pessoas que sejam mais emocionais, e aí elas têm dificuldades de fazer o que você fez, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, de certa maneira, você não precisou de ajuda. Você foi fazendo algo por conta própria, né? Foi mais uma autossuperação propriamente dita, como você coloca no título, né? Não foi alguém te ajudando, não foi alguém te dando apoio, foi você meio que indignado com aquela condição e você buscou uma forma de sustentar, de ver a lógica, né? Foi esse o raciocínio que você utilizou, certo? Exatamente. Eu utilizei, não quer dizer que todo mundo vai conseguir fazer da mesma forma que eu fiz, até porque cada consciência é um universo, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas lá no verbete, eu trago também algumas outras soluções, tá? Tem a cantoterapia, tem o teatro, tem terapias cognitivas, comportamentais. Já existe hoje tecnologia para você superar a sociofobia utilizando aqueles capacetes de realidade virtual, onde você se vê dentro de uma festa, por exemplo, interagindo com as pessoas, só que é tudo virtual e você vai perdendo, né, esse medo. Enfim, existem várias possibilidades de apoio, né? Então não precisa também tentar sozinho, né? Mas assim, sem a vontade não adianta muita coisa não. Eu acredito que a vontade é o principal. E aceitar que tem um problema, né? Sim, perfeito. Agora, a gente falou no começo do programa sobre os diversos veículos de manifestação da consciência, que nós não temos só esse corpo biológico, de carne e osso. Até mesmo dentro da narrativa do seu caso, você trouxe que provavelmente, possivelmente, como auto-pesquisa e algumas ideias de investigação, você colocou a hipótese de que em outras vidas, em outros momentos, você já tinha essa condição da sociofobia. Como que você vê a relação desses veículos de manifestação sobre esses efeitos da sociofobia? Então, André, quando eu estava pesquisando, né, sobre a sociofobia, aí eu percebi que todos os corpos são afetados, né, na verdade. E quando um corpo é afetado, ele afeta os outros, tá? Então, por exemplo, o seu soma é o que você percebe, né, os outros percebem primeiro. Você percebe que a pessoa está com suor, você percebe que a pessoa está com rubor nas faces, que está tremendo. Você percebe que está com taquicardia. Mas esse aspecto físico, ele tem um emocional por trás, né? Um emocional muito forte. Principalmente a ansiedade, o medo, uma angústia muito forte de ter que passar por aquela situação e achar que vai falhar, achar que vai passar vergonha, né? Aí você vê, o emocional afeta o físico, porque quando você fica com medo, o seu corpo passa a reagir com tremor, com suor, né? A sua energia, com certeza, no momento, não está legal. Principalmente, eu identifico que o laringochakra, que é o da comunicação, e o cardiochakra, né, eles ficam muito bloqueados. Você fica muito emocional, né, mas um emocional mais desequilibrado. E o laringochakra fica meio travado, né? Então, você tem que treinar. Você tem que treinar, conversar. Eu antes aqui da entrevista, eu fiquei cantando para poder exercitar meu laringochakra, para destravar um pouco, né? Porque não é o meu natural estar falando muito, né? Então, veja que a questão energética, ela também fica afetada. Então, também é bom você trabalhar com EV, né? Com mobilização das energias.
E o mental soma também é afetado porque você fica com falta de lucidez. Você fica deturpando os acontecimentos, você fica interpretando de um modo que não é. Eu costumo dizer que o sociofóbico ele tem superpoderes, né? Ele acha que está lendo a mente dos outros, ele acha que os outros estão pensando e ele acha que sabe o que vai acontecer no futuro. Ele acha que vai dar tudo errado, ele acha que o André está me criticando, achando que eu estou falando alguma coisa errada, esse tipo de coisa, né? Então, veja, afeta o corpo físico, o emocional, o mental soma e o energético. E você, não conseguindo trabalhar esses corpos, você não se equilibra, né? Você não consegue desenvolver bem sua proex. Você tem que trabalhar os 4 corpos, né? E uma bola de neve. Se um tá ruim, vai afetando os outros. Agora uma coisa, Edson, que a gente vê é basicamente o seguinte, a gente, olhando a história do adolescente, a gente sabe que cada um é cada um, né? Ou seja, tem pessoas que se comportam de uma maneira, mas de uma forma geral, há muitas transformações biológicas, orgânicas no corpo, na adolescência. Até pela forma, a gente percebe inclusive que as transformações, as mudanças corporais, até o rosto, ou seja, a gente percebe que nem sempre é uma situação fácil a adolescência, né? E a gente percebe que existe em um conjunto ali de adolescentes um determinado nível de acanhamento, que é natural a essa fase, em que ele está descobrindo certas coisas, inclusive a própria sexualidade, que é uma grande transição, é um processo que vai caminhar à adultidade. E a gente percebe, então, que essas experiências, esse processo da tentativa e erro, ele tem essa condição, às vezes, de cuidados, como que o outro vai estar me julgando. O jovem, ele se preocupa muito com isso, né? Com autoimagem, como que os outros aceitam ou não aceitam dentro daquele grupo, o processo da sociabilização propriamente dito, né? Então essas coisas elas são muito exploradas. Agora, como confundir ou como separar o que é um acanhamento simples do processo de sociofobia? Eu diria que pelo grau, sabe, André? Se você tem um desconforto praticamente pleno em todas as suas situações sociais, isso é sociofobia, isso não é saudável. Agora, se você tem uma timidez, é claro que se você vai paquerar uma pessoa e você não teve ainda uma relação com ela nem nada, você vai ficar um pouco tímido, né? Mas depois de 5 minutos passa. O problema é que o sociofóbico, ele fica nervoso antes, durante e depois. E não só de uma situação, de várias situações, né? Isso atrapalha a sua vida, né? Muitos não conseguem emprego, não conseguem se relacionar. É um problema muito sério. Então eu vejo muito pelo grau. Muito bom. Seria interessante você, de alguma maneira, nos indicar e até falar o seguinte: o pai, a mãe que está lá tendo um jovem, tendo um adolescente em casa, ou a pessoa que ela está passando por esse processo de sociofobia, quais seriam os passo a passos, o que ela deveria fazer, então, para ela sair dessa, ou para ajudar aquela pessoa, né, que está perto, né, que é o primo, o irmão, alguém assim que esteja perto e que está passando pelo processo da sociofobia. Mas você não responde isso agora, vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno você dá essa dica para nós. Pessoal, você aí em casa está gostando de estudar sobre sociofobia, como fazer a autossuperação, como identificar, como distinguir, inclusive, que não é ali apenas uma frescurinha de adolescente, uma frescurinha qualquer de timidez e assim vai. Então, acho que é bem interessante que o Edson colocou grandes assim, fronteiras entre uma coisa e a outra. Nós pedimos aí para ele, né, uma dica, né, sobre para ele nos ajudar nisso, mas antes eu só queria falar uma coisa, Edson. Tem 2 situações interessantes que eu já vi sobre esse assunto. Primeiro,
que foi um treinamento para executivos no Japão. Então, o que eles faziam? Você sabe que o japonês, ele tem ali como um traço de, que nem você falou, né, de querer acertar, querer ser preciso, a honra da família, sabe esse lance de ser muito sério? E aí eles tinham altos executivos que eles faziam um treinamento com o cara. E para ele assumir o posto na empresa, ele tinha a prova final. Você sabe qual que era a prova final? Ele tinha que chegar e pegar uma mensagem, que era uma mensagem assim muito esdrúxula, muito nada a ver, mas ele ia ter que chegar e pegar tipo um outdoorzinho, uma placa, ir para a rua, super movimentada, ir lá e começar a gritar em voz alta, é assim, 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 e chamar a atenção do povo. E o povo ia ter que olhar para o cara. Você acredita que tinha um monte de altos executivos, o cara ia ganhar uma burlúdia de salário, era o fechamento do treinamento, e o cara não conseguia fazer. Ele não conseguia pegar aquela placa e ir lá fazer, sabe, tipo assim, é que nem você falou, colocar a melancia no pescoço e ir pra galera, né? E era o teste dos caras. Agora, me diga você, né? Quais que seriam, na sua opinião, aí é um tratamento de choque, né, Edson? Um tratamento de choque. A gente não quer que, às vezes vale a pena, às vezes não vale a pena, que vai traumatizar mais ainda. Mas, na sua opinião, quais seriam os passo a passo? Qual seria a forma da pessoa, ela direcionar para a autossuperação da sociofobia? Primeiro, comentando nesse caso que você contou aí do japonês, isso é uma tortura, né? Estupro evolutivo, não dá para ser assim não. Mas, veja bem, você falou duas coisas antes do comercial, né? Um pai que vê um filho nessa situação ou a própria pessoa que passa por isso, né? Sim. No caso do pai, eu acho que primeiro é ter muita abertura com o filho para conversar, né? Porque ninguém muda ninguém, né? A pessoa muda sozinha, não se supera, né? E ver qual é o problema, o que é que ele está sentindo, e não forçar a barra, né? Porque às vezes você chamar a atenção para o problema é pior do que você deixar o seu filho tentar fazer as coisas, né? Então, assim, vamos lá, o passo a passo, né? Primeiro é você aceitar que existe um problema. Tanto o pai aceitar que o filho tem um problema, quanto a pessoa aceitar que tem um problema, né? Segundo, quais são as situações que você se sente mal? Eu acho que a listagem ajudaria bastante. Você listar todas as situações que você se sente mal e priorizar qual delas você gostaria de superar primeiro. Vamos supor que seja sair de casa, né? A pessoa não sai de casa e quer superar isso. E depois que você identificou qual a sua prioridade, você traçar um plano para superar. Então, vamos devagar. Eu vou sair de casa até a padaria para comprar pão, vamos supor. Você se sentiu bem indo comprar pão e voltando? Beleza. Agora vamos sair de casa para o shopping. E assim vai, numa gradação, porque cada problema, infelizmente, tem uma tratativa diferente, né? Não tem uma solução mágica, né? Falar em público, por exemplo, tem diversas técnicas. Você pode treinar em casa, antes de falar, estudar bastante, pegar um amigo de cobaia, né? Faz a apresentação para esse amigo, apura melhor a sua apresentação, enfim. Para cada problema, uma solução, né? E caso você não tenha, você esteja num nível tão ruim, né, da sociofobia, que você não está conseguindo sozinho, ou mesmo com os pais, superar, pedir ajuda, né? Então você tem diversos profissionais especializados nisso no Brasil, e muitas vezes até talvez você precise de medicamento, né? Dependendo da indicação do profissional. Eu vejo dessa forma mesmo. Ok, muito bom. Olha, você sabe, Edson, que aconteceu comigo uma situação que foi o seguinte, não sei se já te contei, que a gente estava fazendo uma panfletagem, né, uma divulgação de um curso
no Parque Ibirapuera, lá em São Paulo. Você sabe que o Parque Ibirapuera é muito movimentado, né? Principalmente de domingo de manhã. A gente tinha acabado de participar de um evento ali, de uma situação, que era um programa, chamado Bioenergia Sem Muros. Então foi feita uma atividade e aí depois nós saímos assim para fazer uma panfletagem. E nessa panfletagem eu estava com um colega, que ele chegou e falou assim, olha André, vamos subir lá num trio elétrico e vamos pedir pro cara pra gente divulgar o evento? Eu falei assim, você tá brincando comigo, né? Eu aqui, né, tipo assim, né, meio que você falando, né, olha, será que eu vou me expor, eu vou subir lá naquele negócio todo? Aquele povo vai acabar batendo na gente, né, assim, meio que brincando. Ele falou com o cara da organização, subiu no trio elétrico e deu o recado. E falou assim, se quiser lá, conversa lá com o André ali que está acenando e vai tirar informações com ele. Gente, olha, eu vou te falar que vieram pelo menos umas 50 pessoas pedir informação para mim. Mas foi uma coisa assim, que eu senti dentro da atitude dele, o oposto, né, da sociofobia. O cara era tipo assim, atiradinho mesmo, né? Então eu falei assim, mas foi um desafio interessante, você não acha, Nedson? Você iria lá em cima do trio elétrico aí, Alagoas, e falar assim, vou fazer uma divulgação. O que você acha, Nedson? É uma boa terapia de choque? Não encarava não, viu, mesmo? É muito, muito complicado. Assim, apesar da sociofobia você tem que superar, mas você também não precisa exagerar tanto, né? Você tem que ver seus limites, eu acho. Devagar com a dor, né? Muita exposição. É devagar com a dor, não precisa, né? Eu acho que sim. Nedson, olha, muito boa entrevista, muito bom bate-papo. Você teria algumas considerações finais a passar para a gente? Nós estamos já nos finalmente. Então, André, primeiro, né, agradecer novamente o convite. Para quem vive esse problema, né, busque ajuda, busque conhecimento, né, não sou ET Bilu, mas busque conhecimento, né, na Conscienciologia tem vários verbetes sobre o tema, tem a ansiedade social, tem o meu, da autossuperação da sociofobia, existem laboratórios, técnicas, consciencioterapia, busque ajuda. Muito obrigado, Nedson. Então, é aquela questão, né, a pessoa, ela faz o autodiagnóstico, ou até o pai, alguém verifica, né, que a pessoa ela tem aquela dificuldade e encaminha para um terapeuta, encaminha para um especialista, um psicoterapeuta, um consciencioterapeuta, né, e então ela consegue dar a volta nisso tudo. Agora, Nedson, então agradecemos a sua presença e até a próxima. Valeu, obrigado, né? Pessoal, vamos agora continuar no nosso bloco o Proexis do Mundo, que são dicas que colegas trazem aqui para você e eu entendermos um pouco mais o que as pessoas andam fazendo do seu projeto de vida por aí. Bem-vindos ao Proexis no Mundo. Olá, meu nome é Cassiele, eu sou voluntária da Conscienciologia e sejam bem-vindos a mais um Proexis no Mundo. Bom, eu conheci a Conscienciologia através dos meus pais quando eu tinha 8 anos de idade. Mesmo antes de conhecer a ciência, eu já trazia algumas ideias com relação ao Proexis. Então eu sempre me perguntava o que eu vim fazer na Terra, né? Eu sempre achava, né, sabia que a gente não vinha pra Terra, não nascia pra fazer nada, né? A gente tem um propósito de vida. Mesmo que eu tenha conhecido a Conscienciologia com 8 anos, por algumas circunstâncias pessoais eu acabei me viciando na internet. Então eu só fui aplicar os conceitos da Conscienciologia e as técnicas que a Conscienciologia propõe só com 13 anos de idade. Com 14 anos de idade, eu viajei pela primeira vez para Foz do Iguaçu, onde eu me conectei de verdade com as ideias da Conscienciologia. Nessa mesma época que eu estava em Foz, eu fiz 2 cursos da Assinvex, que é a Associação Internacional de Inversão Existencial. Eu fiz o curso TPIE e o Invert Geração,
onde eu reencontrei várias pessoas que possivelmente eu fiz curso extensivo. E esses 2 cursos, para mim, né, essa viagem para Foz do Iguaçu foi um divisor de águas. E mais ou menos depois de 6 meses eu comecei a voluntariar na Sinvex. E eu percebi que o voluntariado que eu comecei a exercer me ajudou muito em lidar com as dificuldades que eu tinha. Depois de um tempo, eu comecei a escrever verbetes e artigos. E eu percebi que essa postura de começar a escrever e tentar aprender com o que eu tenho dificuldade me ajudou bastante no desenvolvimento pessoal. Então, depois disso, eu comecei a escrever porque aquilo virou um lazer para mim. E como eu tinha dificuldade um pouco de escrever e de ler, isso me fez com que eu saísse da zona de conforto e virasse um lazer. Então, atualmente, eu estou procurando superar as minhas dificuldades a partir da escrita. E hoje, gravando esse vídeo, analiso o quão foi importante eu ter essa postura de começar a sair da minha zona de conforto, né? Então, por exemplo, a escrita era uma coisa que eu tinha muita dificuldade, mas que a partir dessa dificuldade que eu tenho, né, e tinha, eu comecei a qualificar algumas posturas e manifestações minhas. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. E até mais. Acabamos de presenciar mais um Proexis no mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Bom, gente, esperamos que vocês tenham gostado aí da entrevista, né, do Niedson, da dica, né, do Proexis no mundo. E só fazendo aqui uma errata, né, o Shopcons, ele é o www.shopcons.com.br. Então, Shopcons, só aqui soletrando, é shopcons.com.br. Então, ali você vai observar que é uma livraria onde você pode adquirir alguns livros que nós aqui indicamos, e tem diversos outros títulos bem interessantes lá, e receber no conforto do seu lar. Eles entregam na tua casa, tá tudo certo, e podendo aí em todo o Brasil fazer essa solicitação, ok? Então, dado o recado, né, da Shopcons, onde você pode adquirir o livro Autogestão Consciencial, do Caio Polizel, ele foi o organizador, e outros livros na área. Bem, fechando ali a questão que nós jogamos no ar no início, nós fizemos uma seguinte reflexão. Então, sob a ótica, né, da ciência que estuda o projeto de vida, que seria a proexologia, qual seria a principal vantagem do empreendedorismo da autoproexis? A gente poderia dizer o seguinte, que seriam as realizações de projetos evolutivos. A questão do empreendedor, ela é muito importante para nós. Eu sei que a gente às vezes vive um país, uma condição que é difícil a gente se arriscar, a gente colocar ali as nossas fichas para empreender. Mas o que nós chamamos a atenção? Que o empreendedorismo é a saída muito pertinente para conseguirmos uma autonomia evolutiva, tá? Pense nisso, vamos refletir, veja se faz sentido o que eu estou dizendo. Bem, agradecemos, né, imensamente aí a presença de todos, a participação, e reforçamos que todos os sábados, das 10 às 11 horas, estamos aqui presentes, trazendo novas entrevistas, novas ideias, novas perguntas, novos depoimentos sobre programação existencial, sobre projetos de vida, para você poder refletir melhor o seu dia a dia, o que você está fazendo e dando utilidade, valor agregado à sua vida. Então, bom final de semana a todos e todas, e até o final de semana que vem. Curtam o final de semana e se protejam aí dentro de casa, dentro desse processo que nós estamos passando na nossa sociedade. Bom final de semana a todos. Até mais.